Esther começou a ter uma febre constante e nós levamos ela para o hospital. De início, ela tinha apresentado uma infecção urinária, com indicação de antibiótico. Ela começou a tomar, não melhorou, nós voltamos para o hospital. E aí ela foi ser mais investigada, pediram um exame de tomografia na época para ela, da região pélvica, só que aconteceu que o médico que estava fazendo o exame nela sentiu a vontade no coração de olhar mais para cima no seu exame. E ele percebeu um pulmão todo tomado a ela. E essa foi a primeira ação de Deus, o Espírito Santo tocando alguém para poder olhar a Esther, mais do que tinham pedido. E aí, a partir dali, Esther ficou internada, com uma pneumonia grave, e ficamos quase 30 dias naquele hospital, na Barra. Mesmo assim, conseguiu-se controlar a infecção, mas quando ela saiu do hospital na época, nós tivemos uma indicação de procurar um pneumologista porque o pulmão dela não estava sarado. Ainda tinha as manchas, de forma reduzida, mas tinham, né? Ela ainda saiu com um grau determinado de infecção alterado. Então, nós recebemos essa indicação, mas eu procurei, na época, um pneumologista, só que na época de pandemia. Foi uma situação bem difícil, que a primeira clínica que eu levei a Esther, né, vocês sabem que as pessoas que tiveram casos graves de Covid, né, foram intubadas, né, quando saíam, iam procurar pneumologistas para fazer fisioterapia, fazer tratamentos. Então eu entrei numa clínica onde eu só ouvi a palavra morte, quase morri. Foi assim, foi assado. Então a minha filha ainda estava num quadro ainda bem vulnerável. Eu fiquei com muito medo na época. Saí aquele dia da clínica, fui embora e decidi esperar o período de pandemia passar para procurar um médico de novo. Ano passado, nós começamos a procurar médicos para Esther, porque ela também tem outros problemas de saúde que a gente tem que tratar. E entre esses médicos, nós passamos por duas situações. Uma foi a ortopedista dela, que tinha pedido um determinado raio-x, e quando foi visualizar, aconteceu que ela falou: o pulmão dela está tomado aqui, está exatamente igual ao ano de 2020. Eu acho melhor vocês procurarem um pneumologista. E nós começamos a procurar. Entre esses médicos também, nós procuramos um nefrologista para buscar outra situação. Ele pediu uma bateria de exames para ela. E aí, conforme foi passando o tempo, fomos fazendo exames, atrás de exames da Esther, né? A pneumologista ia pedindo exame, não achava nada, nunca encontrava nada, e havia um exame específico que a gente não conseguia achar quem fizesse, achar um lugar que fizesse, né? E isso deixava a gente angustiado. Até que um belo dia, a minha mãe passou mal dentro da nossa igreja, né? E foi levada para o setor de atendimento à saúde. Lá minha mãe conheceu uma pessoa, né? Que é a Valéria, né? E ali, através dela, a minha mãe contou algumas situações sobre a Esther, e ela falou: olha, eu conheço uma pessoa que faz esse exame. E aí, mais uma vez, Deus usou alguém para poder nos levar aquilo que a Esther precisava. E nós conseguimos fazer o exame na Esther. Bom, infelizmente o exame na época não
entendeu nada, não acusou nada. Passou-se o tempo, Esther começou a apresentar questões de febre, vivia passando mal, e aí surgiu a nossa preocupação de novo. E nós começamos a procurar um médico, né? Para não internar ela, muitas vezes eu levava na pediatra, que é próximo, aí passava antibiótico, melhorava, daqui a pouco voltava de novo, mas ela ficou muito tempo indo e voltando ao médico. Até que em determinado momento a febre já não estava mais baixando, mas ela tinha que fazer um dos exames que o nefrologista tinha pedido, que era um exame de sangue, e tinha uma série de coisas. Só que aí nós fizemos o exame nela, levamos no laboratório, com muita dificuldade. A Esther, ela tem a veia dela é muito fininha mesmo, muito difícil pegar. E como ela já teve várias experiências hospitalares, né, ela vê alguém de branco, ela passa mal, já teve até caso de desmaio, vertigem. Então a veia já é fina, já some. Então, sabe, são poucos profissionais que conseguem pegar a veia da Esther. E aí, nesse dia, Esther chegou no laboratório com febre para fazer um exame, né, de sangue, e ninguém conseguia pegar a veia da Esther. Até que chamaram uma enfermeira lá do laboratório Grande, ok, e falaram, ela é boa, trabalha muito com criança, e foi, e ela tentou pegar uma vez ali as pernas, duas, não conseguia, e aí ela estava quase desistindo, e aquela mulher começou a orar. Ela começou a orar, pedindo a Deus para que naquele dia ela conseguisse pegar a veia da Esther. E ela pegou a veia da Esther. Ela pegou a veia da Esther e começou a fluir o sangue, graças a Deus. Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Amém. Então, naquele momento, ela falou, olha, eu já pedi várias vezes demissão daqui porque eu estou investindo em outra coisa na minha carreira. Mas já me disseram que eu não deveria sair daqui porque eu sou alguém que tem uma habilidade. Eu não quero trabalhar mais fazendo exame de sangue, que ela estava estudando parte de radiologia, imagem, né? E aí ela falou, estou querendo mudar de área. E aí, naquele momento, ela revelou que outras pessoas já disseram para ela que o lugar dela era ali. Porque ela fazia coisas que poucos profissionais fazem. Conseguir pegar uma veia de gente que tem mais dificuldade, né? Esse exame foi muito importante para a Esther, porque naquele dia ela continuou queimando em febre constantemente. A febre dela não cessava de jeito nenhum. E aí a gente conseguiu, no dia seguinte, que a pediatra dela atendesse ela. E quando eu cheguei na pediatra, o exame ficava pronto em 24 horas, eu já cheguei com o resultado do exame. Quando eu apresentei o resultado do exame da Esther, a pediatra falou, pai, eu não sei nem o que a Esther está fazendo aqui. Ela já deveria estar internada. O grau de infecção dela está muito alto, muito alto. Estava superior, inclusive, ao de 2020. Então, naquele momento, né, a gente até questionou, será que tem como levar amanhã, porque já estava anoitecendo, né, e ela ficou desesperada, né, estava muito ansiosa, pensamos se poderíamos acalmar ela primeiro, e aí a médica olhou para mim e falou, olha, se é minha filha, eu corro agora para o hospital. E eu fui naquele dia, cheguei em casa, arrumei a mala, né, peguei minha filha, deixei ali com o Jonathan, dia 19 de julho, eu fui para o Hospital da Barra com a Esther, era um dia chuvoso, ela estava muito triste, muito desesperada, e
eu entrei para ela e falei a mesma coisa que eu falei em 2020 para ela. Entrei com você hoje, vou sair daqui com você. Só saio daqui com você. E aí as coisas foram acontecendo, só que passaram-se 3 dias naquele hospital, a médica me chamou e ela tinha tido uma melhora 2 dias depois, né, que animou os médicos, mas no dia seguinte Esther passou muito mal, teve uma febre muito alta e aí o exame acusou ela num estado pior do que quando eu levei ela para o hospital. A médica me chamou e falou: pai, não tem como a sua filha ficar aqui. Já entrei em contato com o seu plano e nós vamos solicitar transferência daqui para ela, porque ela precisa de um lugar que tem UTI. A gente não tem suporte para sua filha. Aí perguntou se eu tinha uma preferência em algum hospital. Eu falei: olha, particularmente eu nunca passei por isso com os meus filhos, não conheço o hospital nenhum, o único lugar que eu conheço foi aqui que eu tive. Um caso anterior, a gente gostou daqui, se vocês tiverem alguma indicação. E aí ela citou alguns hospitais que o nosso plano apoiado, falou: ó, o CPL da Lagoa é muito bom, é um lugar que tem várias especialidades, se a desejar, a gente transfere ela para lá eles vão atender ela, né, vão investigar ela até o fim. Eu louvo muito a Deus, porque no dia que eu recebi a notícia da transferência da minha filha, a minha cunhada estava chegando no hospital para visitar ela. Eu quase desmaiei quando eu recebi a notícia. E foi ela que me deu suporte naquele dia. Depois de ficar com a minha filha, porque como homem e pai de família, eu não queria chorar na frente da minha filha por tudo que estava vivendo. E naquele momento eu pude ter ali minha cunhada, Elaine, do meu lado, que estava ali me apoiando, pôde ficar com a Esther, enquanto eu simplesmente ficava do lado de fora do hospital, primeiro chorando tudo que eu podia chorar, para poder conseguir entrar com força de novo com minha filha. Aí comunicar a família, né, agir as coisas que tinha para agir. Nós fomos transferidos para a UTI, a Esther foi direto para a UTI. Foi um período muito difícil, quase 40 dias de UTI. A Esther tinha febre 3, 4 vezes por dia. Era o tempo todo. A tensão, ela passou um tempo com catéter do oxigênio, a saturação tinha caído. Muitas coisas aconteceram, né? Os médicos fizeram tudo que é tipo de exame. A cada hora aparecia um especialista diferente. Cada hora tinha um exame diferente para investigar alguma coisa. Eu já estava imaginando o pior. E a minha filha todo dia olhava para mim e falava: papai, eu vou embora do hospital. E eu dizia: você vai embora do hospital, vai comigo. Eu olhei para ela e falei: vai demorar, não vai ser tão rápido, mas a gente vai embora. Eu entrei com você e vou sair com você. E eu pedia muito a Deus por aquilo, porque eu aprendi na minha vida, fui educado de forma a não mentir. E eu não gosto de mentir. Isso é uma coisa que eu não aceito na minha casa, é mentira. Sempre jogamos a real um pro outro. Então, eu ensino para eles. E para mim, se a minha filha não sai comigo do hospital, eu estou mentindo para ela. Então, pela fé, todo dia eu dizia para ela, quando ela me perguntava, eu dizia: você vai embora comigo. E aí, né, ela foi fazendo exames, ninguém descobria nada. Só ela repetia exames, tuberculose, oncologista também investigou ela, né, fez diversos exames diferentes e nada, repetiu. Para a glória de Deus também,
A broncoscopista que nós conhecemos, que atendia, era a broncoscopista do hospital. E isso foi maravilhoso para a gente ter essa atenção, entendeu? Eu acho que a presença dela motivou a equipe do hospital a se envolver mais com a Esther. Eu posso dizer a vocês, assim, como a Aline citou aqui, né, que às vezes, né, a gente diante, né, como aconteceu com os discípulos, diante da angústia, da tribulação, né, porque naquela época Jesus estava passando, tinha morrido, né, então os discípulos estavam desesperados, né, estavam com medo de morrer, estavam com medo de serem caçados, né, ser cristão no momento não era exatamente a moda, né, eles tinham matado Jesus, que dirá que fariam com os discípulos. Então era um momento de angústia na época dos discípulos, né, e no momento da angústia, geralmente, a gente não percebe que Deus está do nosso lado, né? Eu via os sinais, entendeu? Eu sempre criei em Deus, eu nunca deixei de acreditar em Deus. Isso eu sempre deixei claro, nunca deixei de acreditar em Deus, mas eu tinha medo do resultado, porque às vezes o resultado que Deus quer não é o que a gente gosta, né? Algumas pessoas não voltam. Então, eu tinha medo do resultado. Eu tinha consciência disso. Eu tinha medo de ter raiva de Deus. Porque eu sou humano. Então, eu pedi a Deus para me dar força, para poder curar a Esther, para me ajudar a não mentir para minha filha. Eu botava meu joelho todo dia no chão. Todo dia, na cama, com ela. Orava, pedia, para que Deus mudasse a sorte dela, para que desse uma resposta, que achasse um diagnóstico, fizesse qualquer coisa, mas que Ele falasse. Mas ao mesmo tempo que eu pedia que Deus falasse, eu tinha medo de ouvir Deus, porque eu tinha medo da resposta. Eu vivia angustiado. Cada exame que eu ouvia, vamos fazer esse exame na Esther, e eu sabia sobre o que era o exame, aquilo me angustiava ainda mais, me dominava. Eu perdi muitas noites de sono, muitas noites, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, ter ali, assim, Deus cuida de cada detalhe, cada profissional naquele lugar, né? Como eu citei aqui a broncoscopista, que acabou influenciando, a Esther acabou envolvendo os profissionais daquele hospital. Todos acabaram. Houve uma vez que eu tive uma conversa com a diretora do hospital sobre alguns problemas que a gente tinha tido, e ela estava falando: pai, nós estamos assim, eu quero dizer que a gente está se empenhando muito com a sua filha, inclusive é a primeira vez que eu vejo uma equipe multidisciplinar trabalhar como uma equipe multidisciplinar. O caso da sua filha não está sendo um caso onde o fulano está dizendo: não, essa não é a minha área, ela não é minha paciente, entendeu? Ela não é minha, não está assim. Cada médico, a pneumologista, o infectologista, o imunologista, o oncologista, o geneticista, todos eles se reuniam, seja de forma online ou presencialmente, estavam sempre em reunião discutindo sobre a Esther, trabalhando em equipe. E ela falou que era a primeira vez que ela viu isso no hospital dela. E isso eu não tinha visto ainda, sabe? Cada coisa, cada detalhe. Uma coisa que me aconteceu, estava chegando o aniversário da Esther, na semana do aniversário da Esther, eu achei lá, eu confesso às irmãs que eu não tenho costume de olhar o Messenger do Facebook. Quem me manda mensagem por ali, se você mandar hoje, provavelmente eu só vou ver ano que vem. Então, assim, é muito raro eu olhar ali. Mas, numa madrugada que eu estava com a Esther, estava sem sono, sem o que fazer, e eu acabei olhando. E achei a mensagem de um jovem, né? De muito tempo atrás, alguns aqui sabem, outros não, mas eu e minha esposa, nós éramos de outra igreja,
E na outra igreja, nós, durante 2 anos, fomos líderes de juventude, jovens e adolescentes. E depois nós fomos também líderes durante mais 7 anos de pré-adolescentes. Na época que a gente era líder de jovens, foi de uma filial, né? E a mensagem era de um jovem dessa filial, que hoje já não é mais jovem. E ele tentando se comunicar comigo. E aí eu mandei pelo Messenger o meu contato pelo WhatsApp. Pela manhã ele já mandou mensagem. E aí, tudo bem? Como é que tá? Eu ouvi algumas coisas sobre sua filha. E aí eu falei, a gente tá indo, já não tem nada. Aí ele, eu posso te contar uma coisa? Aí eu falei, pode. Aí ele me mandou uma foto de um print de computador. No print, né, era a tela do computador sobre uma solicitação de bolo de aniversário para a Esther, no Hospital da Lagoa. Aí eu olhei assim e falei, caramba, meu amigo, como é que você tem acesso a isso? Aí ele, não, olha só, fica tranquilo, eu sou gerente da empresa São Geraldo que presta serviço alimentício para o Hospital da Lagoa. E quando eu vi que a Esther estava internada aí, eu entrei com a chefe da nutrição aí, contato, aí que a Esther precisasse, que era para poder falar aqui com a gente, porque ela era filha de um amigo da família. Então, assim, mesmo que tivesse alguma coisa que a Esther quisesse comer, que não tivesse no cardápio, que pudesse solicitar, que a gente ia agir. Sabe, Deus cuidando nos mínimos detalhes, até no conforto da Esther. Enfermeiros preocupados, né, depois de tanto tempo a Esther internada, enfermeiros chegar e falar, olha, a Esther pode, como ela já tem muito tempo, ela pode conseguir um quarto com janela, com vista, para poder ter um conforto melhor, né? Vamos agir isso. Então, as próprias enfermeiras intercediam para aquilo acontecer. Inclusive, uma delas mora aqui, nesse condomínio, que a gente descobriu, né? Ela deve estar de plantão. A outra, tem outra que mora perto da nossa casa, que a gente não sabia, né? E assim, sempre muito carinho, muito cuidado com a Esther, cada profissional. Isso foi assim, pra gente foi maravilhoso. Eu enxergava Deus naquilo tudo, mas é claro, ainda sempre com medo do resultado, porque todo dia minha filha fazia essa pergunta: papai, eu vou embora para casa, tá chegando, eu vou ficar muito tempo aqui. E aí eu respondia para ela: filha, a gente vai demorar, porque na verdade não tinha diagnóstico ainda. Se estava tratando uma febre, uma infecção. Houve um momento de muitas frustrações. A Esther na UTI ainda, ela tinha melhorado um pouquinho, decidiram que era melhor ela subir. E eu senti no coração que aquele não era o momento. Mas mesmo assim subiram com ela, iam para o leito. Aconteceu que naquele dia deu tudo errado, até a transfusão de sangue que ele precisou. Eu sabia que ia dar errado, eu sabia que ela não estava pronta. Tudo que eu tenho acompanhado com ela. Mas, então, cada exame, eu confesso que eu já estava tão desesperado que eu queria saber uma notícia muito ruim do que eu não sabia nada. Eu já estava nessa expectativa, porque eu queria uma resposta. Eu já não estava aguentando mais. A angústia de não saber, para mim, era o pior. Não saber o que minha filha tinha. Não sabia qual era o tamanho do gigante que eu tinha para enfrentar. E a Esther passou por todos os especialistas. Numa determinada madrugada, eu acordei de manhã bem cedo, apareceu uma oftalmologista. Aí eu olhei a ela: rapaz, você sabe por que eu estou aqui? Eu falei: não sei não. Só me falaram que até vi uma oftalmologista aqui, não sei por quê. Não, porque tem uma doença autoimune que uma das reações dela aparece nos olhos. E aí eu, tá. Então assim, já não achavam nada, que estavam procurando, e era só nome feio. Só se procurasse saber
o que estavam investigando era só doença ruim. O dia que eu soube que iam um reumatologista para visitar ela, eu confesso que eu fui ver quais eram as doenças autoimunes reumatológicas, eu fui pesquisar e eu parei. Parei porque eu não tinha condições, porque nenhuma dava expectativa de vida, entendeu? E, assim, gerou muito medo no meu coração, muito desespero. Eu agradeço muito a ajuda de todos que estão aqui, também dos que não puderam estar aqui, né, porque todos receberam ajuda de muitos, de todas as maneiras. Né? A gente recebeu ajuda financeira, a gente recebeu palavras de conforto, sabe? Às vezes a gente ouve, né, alguma palavra, talvez você tenha mandado uma mensagem para mim e eu não tenha respondido assim com grandes palavras. Eu confesso que eu estava muito fragilizado. Então, assim, eu respondia muito sucinto, né? Algumas pessoas eu acho que também consegui responder. Recebi também louvores, né? As pessoas, poxa, mandavam, sentindo o coração de mandar esse louvor. Alguns louvores eu até conhecia e eu não queria ouvir, irmãos, porque eu tinha medo de ter esperança, entendeu? Eu tinha medo do que iria acontecer. Então, assim, mas eu entendi o que a pessoa estava mandando para mim, sabe? Agradecia muito. Era um louvor que eu queria ouvir, mas tinha medo de ouvir, né? Uma palavra que eu ouvi, mas tinha medo de acreditar. Passei muito por isso, né? Quando as coisas melhoraram um pouquinho, eu comecei a aparecer na igreja, mas eu até aparecia escondido. Quem costuma ver a minha família na igreja, a gente sempre costuma sentar mais lá na frente, né? Mas como eu não estava pronto para que as pessoas me abordassem, eu ia pelas beiradas, lá atrás, no cantinho, assistir o culto, depois ia embora, entendeu? Porque eu não estava muito, sabe, em condições de ouvir. Mas eu precisava buscar Deus, eu precisava continuar buscando Deus. Isso eu não deixei de fazer. E o que acontece? Essas coisas foram acontecendo. Eu recebi muitas palavras, algumas pessoas me procuraram em momentos chave. Um pastor da minha igreja anterior entrou em contato comigo num dia que eu estava à flor da pele. E ele falando, olha, eu sei que você está preocupado com a sua filha, mas procura seu pastor agora, porque vocês também têm que se cuidar. Isso é um momento muito sensível para a família. Eu falei, não sei, pastor, tal, a gente está buscando e tal. Ele, não, aí, nesse intervalo, nesse que eu ouvi o áudio dele, eu estava com a cabeça meio quente, aí ele veio falar comigo e discuti com ela. Eu respondi uma resposta mais agitada para ela. Logo depois, eu fui ver outro áudio dele, falando, querido, procura seu pastor, vai conversar com ele. É um momento de você inclusive com a sua esposa pegar, porque às vezes as coisas estão acontecendo, deixa a gente tão angustiado que a gente acaba brigando com a esposa. E parece que Deus, sabe, tocou ele na hora para poder falar aquilo ali. E ali eu comecei a me derramar, a chorar. Outro momento também, como eu falei com os irmãos, eu não estava dormindo mais. Cada coisa que minha filha, eu não sabia onde é diagnóstico, cada coisa que investigavam na minha filha, eu ficava mais angustiado ainda. E aí um dia eu recebi a visita do nosso pastor de irmã, o pastor Ednei, e ali ele conversando com a gente, eu me abri um pouco com ele, e ele virou para mim e falou assim, Fabrício, olha só, Deus sabe que você quer a cura da sua filha. Então agora, começa a agradecer a Deus. Então, assim, relaxa. Começa a agradecer a Deus. Eu acho que você nem precisa mais pedir, mas agradecer por tudo aqui.
né? Tenta deixar de se preocupar um pouco, começa a ter um relacionamento mais profundo com Deus, mais íntimo com Deus. A partir daquele dia, dessa conversa com o pastor Ivan, eu realmente comecei a tentar mudar. Eu comecei a agradecer, mais agradecer do que pedir, né? Por mais um dia com a minha filha, por mais um momento, ver ela orar. Eu vi a minha filha amadurecer muito no hospital. Eu vi um determinado dia uma enfermeira chegou para mim no leito e falou: olha, ontem eu tive um problema muito sério em casa, muito sério, particular meu. E eu comecei a ficar muito angustiado, chorei muito e me lembrei de uma menininha que tem no hospital que não para de louvar. E lembrei de um louvor que ela canta muito da Aline Barros, que é o do Remoto em Minha Terra, Ressuscita ali. E aquilo ali mexeu comigo, mudou o meu dia. E várias pessoas, Esther fez um coral de enfermeiras cantarem para ela louvores da Aline Barros. Fez os palhaços que nem crentes são, né? Ouvir louvor, ensaiar louvor para dançar com ela no hospital. Foi mesmo. Sabe? Deus usou a Esther, né? A fé da minha filha foi amadurecendo cada vez mais. Eu acho que ela tinha mais fé do que eu, para ser sincero. Mas eu tinha muito medo do que aconteceria. Com o desenrolar, decidiram que iam operar a Esther. E aí descobriram que o pulmão dela estava com uma pneumonia necrotizante, né? Ou seja, necrose, acabou. Então vamos tirar. Só que o cirurgião torácico, ele relutou muito, né? E ao passar do tempo ali, ele decidiu que ia operar. Quando chegou a aprovação para fazer a cirurgia, ele decidiu não operar mais. Aquilo me deixou revoltado. Passou aquilo ali, eu discuti com ele, bati boca com ele, ele me explicou: pai, olha só, é muito difícil eu operar ela. Eu geralmente opero alguém que tem um diagnóstico, ela não tem. Eu posso operar ela, mas se o problema dela ainda estiver lá e ela acontecer alguma coisa de ruim após a operação, eu faço o quê? Se for para se aparecer em outro lugar, se for algo que está contaminando ela, o que eu faço? Eu vou abrir uma menina operada de novo? Você tem noção do problema que vai ter? É muito risco. E aí ele repetiu o exame. Nesse exame que ele repetiu, apareceu um fungo. E depois de ter feito vários outros exames juntos, né, eles concluíram que toda a causa do pulmão vem desse fungo. Tá? O que aconteceu foi que eles decidiram iniciar um tratamento. Passou-se um tempo, ele falou: nós vamos decidir se vamos operar ou não. Só que ele falou: eu não quero operar até a Esther terminar todo o tratamento. Então nós vamos fazer durante um tempo intravenoso, depois eu quero dar alta para ela para ir para casa, continuar o tratamento em casa, e aí a gente vai fazer uma nova avaliação nela para ver se ela precisa fazer cirurgia. Então a Esther está em tratamento, tomando remédio antifúngico, para fazer uma nova avaliação em janeiro. Mas, desde então, todos os médicos que estavam com ela no hospital também estão recebendo ela do lado de fora, para a glória de Deus. Então todo mundo que já tem o histórico dela já está acompanhando ela, e ela continuamente tem ido aos médicos. Nós fomos, semana passada no cirurgião torácico, para conversar sobre
o último exame de imagem que a Esther fez antes de ter alta. Bom, na conversa que eu tive com o médico, ele virou para mim, eu perguntei para ele: doutor, por que o senhor não quer operar? Existe alguma chance da minha filha ser curada sem a cirurgia? Ele falou: pai, olha só, é um pulmão necrosado. De qualquer forma, né, vai ter que tirar. É muito difícil, a expectativa é muito pequena de salvar esse pulmão. Mas eu quero ter uma condição melhor para ela. Ter certeza de que aquilo ali não vai para outro lugar. E ver se até se o pulmão reage. Né? Mas provavelmente a gente vai ter que fazer a cirurgia ano que vem. Essa foi, na época a Esther internada, a conversa que eu tive com ele. Quando eu levei a Esther, ela deu até uns sustos pra gente na semana passada, que veio com crise de alergia, começou até a parecer catarro, mas era só na região do nariz mesmo. Graças a Deus a pediatra falou que o pulmão estava bem. Teve, até ela tem uns probleminhas de conjuntivite alérgica, começou a ter. Graças a Deus também melhorou, não era nada demais. E aí eu levei ela no sistema torácico e ele pegou ela, começou a ouvir. E aí eu vi a cara dele estranha, ouvindo a Esther. Naquele momento eu fiquei com medo. Naquele momento eu tremi muito. Porque ele estava com uma cara muito estranha mesmo. E quando ele ouviu ali, aí ele botou o outro pulmão, aí pedia para ela falar, pedia para respirar, aí bateu e falou: ó, eu estou batendo aqui, ainda está, o pulmão ainda está comprometido, mas existe passagem de ar no pulmão da Esther que não existia. Então ela está com passagem no pulmão, passagem de ar. O exame de imagem que ela fez, a lesão da Esther é no lobo superior, na parte de cima do pulmão. Mas ela estava sendo tomada também embaixo. Então a gente já tinha me avisado que quando ele fosse operar, ele ia tirar o pulmão esquerdo todo. Então só ia ficar com o pulmão. E ele me disse que no último exame de imagem, o pulmão se regenerou, o lobo inferior está salvo. Se ele tiver que fazer cirurgia, ele só vai tirar uma parte do pulmão. Ele falou: pai, eu não tenho, eu não quero comemorar antes do tempo, mas pode ser que a gente tenha notícias diferentes até janeiro. Pode ser que a gente tenha, porque eu coloquei na maneira, para mim assim, quando eu falo que uma coisa está necrosada, aqui está morta. Algumas pessoas falaram para mim: e aí, tem como ela não fazer cirurgia? Eu falei: poxa, cara, só se Jesus quiser, porque só Ele que ressuscita o que está morto, né? Então, eu não sei se Deus vai salvar o pulmão todo da minha filha, mas o lobo inferior Ele já salvou, entendeu? Então, assim, a minha filha entrou num dia chuvoso, saiu num dia lindo de sol, em que ela pôde ver, ela sabia que atrás do hospital onde ela estava, tinha o Cristo Redentor. E ela ficava olhando pelo Google Maps a imagem do Cristo Redentor. E ela falou: papai, quando a gente sair daqui, eu quero olhar para o Cristo. E a gente levou ela para trás do prédio para poder ver o Cristo Redentor. Sabe? Foi a alegria dela. Né? E assim, eu agradeço muito a Deus. Eu ouvi muitos louvores para poder confortar meu coração, mas eu queria citar um louvor aqui em especial. Um dia, depois que nós estávamos em casa, eu fui para o culto, conversando com a pastora Josim, ela me perguntou assim: teve algum louvor que marcou você? Eu falei para ela: olha, pastora, teve um louvor, mas eu não ouvi esse louvor, eu só me lembrei desse louvor. No dia eu nem lembrava do nome do louvor. O nome do louvor é Entre a Fé e a Razão. Por que eu lembrei muito desse louvor?
esse louvor retrata a história de Abraão, né? Abraão queria muito ter um filho, né? Não conseguia, foi ter um filho lá com seus 100 anos, e, né, em um determinado momento Deus pediu para que Abraão subisse o monte e simplesmente sacrificasse o filho dele. E Abraão pegou aquela criança e levou para o monte. Enquanto subia o monte, o Isaac, o seu filho, virava para ele e falava: pai, olha só, eu estou vendo tudo aqui, o Senhor está levando tudo para fazer o sacrifício para Deus, mas e o cordeiro do sacrifício? Ele sabia que tinha um cordeiro. E naquele momento, Abraão vira e fala assim: Deus proverá. E o louvor retrata esse momento, não o sacrifício em si. Porque quando chega o momento lá do sacrifício, que Abraão levanta o seu punhal para sacrificar o garoto, Deus interrompe aquele momento, né? E o cordeiro de Deus, né, é provido para o momento do sacrifício. Mas o louvor, ele retrata justamente a angústia de subir com o filho no monte, né? E levar a palavra para o filho, dizendo: olha só, Deus está conosco, Ele é o provedor, Ele vai estar conosco, né? E o filho acreditar no pai. E foi exatamente o que eu vivi com a minha filha, sabe? Eu coloquei ela naquele altar, na mão de Deus, né? Entreguei ela na mão de Deus, mas eu falei pela fé que Deus proveria a saída dela, que Deus proveria a cura dela, entendeu? E ela acreditou em mim, entendeu? Eu pedia todo dia: Deus, não me deixa mentir para minha filha, não me deixa, é a única coisa, eu não gosto de ser mentiroso, eu quero ir embora daquele lugar com minha filha. E Deus tirou ela de lá e tem tratado dela cada detalhe. Eu fiz questão de sair como eu prometi para ela do hospital. Perguntaram se eu queria ficar em casa, eu falei: não. Eu entrei com a minha filha, vou sair com a minha filha, vou descer um monte com ela, porque Deus é Deus e eu sou o pai dela. E eu quero agradecer muito a Deus, muito, muito. Quero agradecer a cada um de vocês, independente da sua fé. Mas você que orou, que pediu pela vida da minha filha, que ajude de qualquer forma pela vida dela, quero te agradecer muito, muito mesmo. Porque eu vi momentos que eu não tinha coragem de ouvir Deus. Às vezes eu tinha medo se eu orava ou não, mas eu sabia que tinha gente orando por ela. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês.